Graças a Deus por nós estarmos aqui. Dê graças a Deus que muitos para estar aqui estão se autodestruindo, estão aí fora. Esta manhã foi uma manhã para mim corrida, não corrida que eu falo de eu ficar trabalhando, mas eu trabalhei para Jesus. Fui socorrer uma família lá em cima, porque aquela família estava precisando ouvir a palavra, uma resposta de Deus. E cheguei lá, fiquei acho que 1 hora e pouco lá conversando, e Deus deu a palavra. De repente, meus irmãos, o telefone ele toca, e eu ligou para minha esposa, aí depois minha esposa passou no meu telefone, o telefone toca. De repente é uma pessoa desesperada, que ela precisava conversar com o pastor, ela precisava receber algo, porque ela estava sendo destruída por um espírito maligno, a sua família destruída. Aí eu peguei, conversei com ela, falei, eu vou na sua casa. Ela falou, na minha casa não pode, porque está todo mundo aqui, mas eu falei o seguinte, vamos lá que eu vou abrir a igreja, a gente vamos sentar e conversar. E cheguei aqui, ele sentou aqui, a pessoa começou a se banhar, as lágrimas nela mesmo, mas lágrima de socorro, lágrima de desespero, lágrima de perda, lágrima de tantas coisas, meus irmãos, que aquilo ali, eu mesmo na minha pessoa, eu olhava assim, sentia, meu Deus, dó. Mas ali ele estava naquele momento, mas no outro momento ele começou, na hora que eu falei para ele assim, ó, meu irmão, você veio no lugar certo, você depositou a única esperança que você tem para salvar seu casamento, salvar a sua vida, você depositou em Jesus. Na hora que eu falei para ele assim, olha, eu quero te dizer algo para você, Jesus está sentado no seu lado. Olha só ele do seu lado, essa pessoa, ela começou a ser trabalhada pela palavra de Deus. Na hora que eu falei para ele, meu irmão, você colocou a sua fé somente em Jesus. Ele começou a falar coisas, meus irmãos, que ele tinha ido em outros lugares e a coisa piorou. Mas Deus ouviu a voz dele, porque uma voz de desespero. Na hora que eu ouvi ele, eu comecei a falar com ele. Eu falei, olha, Deus mandou te dizer algo para você, que havia uma mulher, meu irmão, que havia aquela mulher, que ela estava totalmente, a sua família sendo destruída. Olha só, Jesus já está mudando a palavra nesta noite. Eu falei, aquela mulher, meu irmão, ela estava desesperadamente desesperada, ela estava perdendo tudo, ela estava perdendo a paz, ela perdeu a esperança, ela não sabia o que fazer naquele momento. Mas ela olhou para algo que falaram para ela, que Jesus tinha feito um milagre em tal lugar, e aquela esperança renasceu no seu coração. Eu comecei a trazer essa palavra para ele, a trazer essa revelação de Deus para ele. E na hora que ele ouviu a palavra, que na hora que eu falei assim, olha, essa mulher, você sabe o que ela fez? Ela colocou a única esperança para o socorro, para a sua filha. E ele foi buscar o Senhor Jesus. Ele abandonou e foi desesperada aquela mulher, e Jesus falou, seja feito o que propôs no coração. Aí Jesus já me levou até aquela mulher, onde ela teve um encontro com Eliseu. Amados, Eliseu era um homem de Deus, Eliseu era um homem que tinha face a face com Deus, era um profeta, temente ao Senhor. A Bíblia relata que Eliseu, ele estava lá no monte, estava lá orando, buscando a presença de Deus. De repente, que parece para perto de Eliseu,
Lá estava uma mulher desesperada, e eu comentando para ele, falando para ele a situação, a lágrima descendo, o coração do cara começou a acelerar. Eu falei, vai meu Deus, vai dar um troço nesse homem. Mas o Espírito Santo na mesma hora falava assim, acalma você, para acalmar ele, porque eu estou aqui, está tudo no controle. E na hora que eu cheguei e falei, olha, para fortalecer sua fé, aquela mulher, ela não esperava que o seu marido ia morrer, ia falecer no momento que ela mais precisava. Vamos dar um exemplo, ele morreu, e este homem que morreu era servo com Eliseu, que servia um Deus poderoso. Na hora que ela começou a situação bater na porta dela, dificuldade, imagino eu, ela não tinha direção, não tinha saída. Eu garanto que ninguém queria ajudar ela, e ela com uma criança pequena, 2 filhos, não sabia ainda o que fazer, sem o seu marido que sempre pôs em casa o dinheiro para pagar as dívidas, colocou o dinheiro para comprar o alimento, e de repente ele morreu. E parece que quando ele morreu, junto com ele também levaram todas as esperanças dessa mulher. Meu Deus, estou falando com aquele jovem, falando, meu irmão, essa mulher, ela tinha perdido tudo, mas o interessante dessa mulher era algo que tinha no coração dela, que o marido dela servia os Deus Todo-Poderoso, como nós hoje servimos. Nós temos Jesus que nos capacita, o Espírito Santo que nos auxilia. E na hora que eu falei para ela, olha, você sabe, para ele, eu falei assim, ela foi atrás de quem buscar? Foi buscar um homem de Deus, que tinha vaso que já estava preparado para ser usado por Deus. Você está aqui não é porque você queria estar aqui, você veio aqui porque o Espírito de Deus que está aqui te trouxe para que você venha receber o livramento. Aquela mulher, quando ela chegou, meu jovem, ela chegou até Eliseu e falou, Eliseu, socorre. Talvez ele não entendeu o que estava acontecendo, mas creio eu que ele já imaginava a situação que já estava envolvendo, porque a única esperança que ela tinha, que era o homem da casa, o cabeça que estava ali, tomando conta de tudo, morreu. Mas ali Eliseu olhou para ela e pergunta, o que tu tens em casa, minha filha? O que tu tem em casa, minha filha? Ela olha firmemente para os olhos, imagino eu, para os olhos de Eliseu, e falou assim, olha, depois que o meu marido morreu,